preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Assim como aquele outro canto, como são belos os pés do mensageiro, de modo especial a segunda parte, onde nós cantamos que o meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, sim, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo, a nos tocar. Toda vez que se canta essa música, para mim é uma provocação. É claro, esta música que nós acabamos de cantar é mais provocação ainda. Ela é uma palavra de ordem: preparai o caminho do Senhor. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor, e eis uma voz a clamar: preparai, preparai o caminho do Senhor. Você viu muito claramente, me dá um missal rapidinho, você viu muito claramente na oração de hoje, é a oração da igreja, e o Frei Patrício podia ensinar para a gente isso, é um axioma da igreja, que lex orandi é lex credenti. A igreja ora do jeito que ela crê, e a igreja nos ensina a orar do jeito que nós devemos crer, e até mesmo a igreja como mestra ensina a gente a orar de uma maneira para a gente poder crescer em fé daquela maneira. Veja, a oração de hoje é do dia 21, ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando Ele vier na sua glória. Gente, o advento é justamente um convite de Deus, e por isso um convite da igreja, a nós nos prepararmos para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Nós olhamos para o Natal, nós olhamos para a primeira vinda de Jesus, mas essa visão nos projeta para a visão da segunda vinda de Jesus, a vinda definitiva. E o Natal existe, e portanto o advento existe para nós estarmos prontos, preparados para a vinda do Senhor. E é isso que temos que fazer: preparai o caminho do Senhor para nós e para muitos outros. Aliás, você sabe que é isso que é dito de João Batista, um pouquinho na frente, quando seu pai Zacarias, no dia que ele devia receber o nome, e todos estão estranhando que a mãe diga que o nome é João. Diante da estranheza de todos, Deus devolve a fala a Zacarias, que ficou mudo porque ele não acreditou naquilo que o anjo lhe havia anunciado. Era muito para ele, muito para a cabeça dele, e coitadinho do Zacarias foi querer entender com a cabeça, e com isso não acreditou. Mas Deus foi misericordioso com ele, deixou aquele tempo de penitência. Depois que ele viu tudo, o Senhor lhe devolveu a voz, e quando ele começa a falar a respeito da salvação que o Senhor traz, através daquele que virá para libertar-nos do inimigo e fazer-nos viver diante dele em justiça e santidade, ao momento que ele se volta para o seu filho e diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente sob o olhar do Senhor para preparar os seus caminhos e para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio do perdão dos pecados. Ele estava reconhecendo que o seu filho, João, era aquele do qual havia dito o profeta Isaías: eis que eu mando um mensageiro, um enviado na minha frente, ele irá para preparar os meus caminhos, e depois que ele for e preparar, diz o Senhor, eu mandarei o meu enviado, eu mandarei aquele que deve ser o Messias, aquele que deve vos salvar. Gente, igualmente, nos tempos de hoje, o Senhor está gritando nos nossos ouvidos: preparai,
Preparai o caminho do Senhor, porque agora o Senhor vem não mais na sua primeira vinda, mas Ele vem na sua segunda e definitiva vinda, para levarmos lá, em céus novos e uma terra nova, onde nós experimentaremos a justiça, onde nós experimentaremos a verdadeira alegria. E aliás, deixa eu dizer para você, toda a nossa vida agora, ela é apenas um ensaio. E um ensaio ainda muito iniciante do que vai ser a nossa vida. Veja, as nossas celebrações, elas são apenas um rascunho. Claro, a celebração tem todo o valor dela, mas a celebração, do jeito que nós conseguimos vivê-la, ela é apenas um rascunho do que vai ser a nossa celebração, a nossa vida em céus novos e uma terra nova. A nossa oração mais íntima, a oração a que atingiram os grandes santos, Teresinha na sua simplicidade, mas também Teresa d'Ávila no seu crescimento, João da Cruz e tantos outros homens, mestres de oração, mulheres, mestras de oração, tudo o que eles conseguiram fazer, mesmo os grandes santos, isso ainda é um ensaio. Claro, eles conseguiram orar muito melhor do que nós, mas também aquilo que eles conseguiram é apenas um ensaio do que vai ser o nosso relacionamento, a nossa vida, a nossa oração com o Senhor, quando nós estivermos em céus novos e uma terra nova. É tudo ensaio. Mas logo, logo nós teremos isso. Quando será, eu não sei, mas todos os sinais mostram que isso está próximo. E veja, nesse ano está muito mais próximo do que no advento passado. E esse mês está mais perto do que no mês passado. E hoje está mais perto do que ontem. E o segredo é nós vivermos a nossa vida preparados como se o Senhor chegasse hoje. Se vivermos assim, quando o Senhor chegar, nós estaremos prontos. Ou se nós formos antes ao encontro do Senhor, nós estaremos preparados. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor, estar preparado. E por isso, eu quero viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. E eu me encontrasse com o Senhor hoje. É assim que eu quero viver. É assim que eu preciso viver. Dá-me a graça. Vocês ouviram a primeira leitura. E eu sempre também fui curioso e estudioso do livro do Cântico dos Cânticos. Além das interpretações do Cântico dos Cânticos, inclusive se fala muito, e tudo isso é válido, tudo isso está correto, que o Cântico dos Cânticos é a alma da pessoa encantada com Deus, do orante, do contemplativo, daquele que se torna de tal maneira íntimo do Senhor, como aquela noiva em busca do seu amado, como aquela amada que se sente amada do seu Senhor, e que busca pelo amado, mas também se sente cortejada pelo seu amado, buscada, procurada pelo seu amado, conquistada pelo seu amado. É uma linda interpretação essa e muito válida, mas não faz muito tempo, eu fiquei encantado quando vi uma outra interpretação, que é a seguinte: uma dimensão profética do Cântico dos Cânticos, que diz que o Cântico dos Cânticos é justamente esse diálogo, esse canto, esse cântico entre o esposo, que é Jesus, que vem na sua segunda vinda, porque em toda a Sagrada Escritura se mostra que Jesus vem como um esposo que vem buscar a sua noiva, para levá-la consigo. E é o cântico também desta noiva, que ainda se sente pequena, mas atraída pelo seu esposo, desejosa de que ele venha, como foi o cântico de hoje, o trecho do cântico, desejosa que ele venha logo, e um sinal que ele dá de que está chegando, ela está totalmente projetada, embora ela saiba que ainda não é a hora, mas a alma dela, o espírito dela, os sentimentos dela estão projetados para o seu amado, porque ele vem, ela tem a certeza que ele
virá. Por isso, ela está sempre projetada para Ele, e ela vive assim. Gente, é assim que nós precisamos viver. Era um costume lindo que os judeus tinham. Você sabe muito bem que eles faziam o casamento em 2 tempos. Eles eram casados, se casavam, somente que não moravam juntos ainda. Ela ficava na casa dela preparando o enxoval, e ele ia preparar a casa. Quando tudo estava pronto, ele, o noivo, que já era esposo, vinha buscar a sua noiva, que era a sua esposa, para levá-la consigo. E interessante, para saber que ela estava preparada, para que ela não fosse surpreendida despreparada, porque seria ruim para ela e ruim também para o esposo chegar e encontrá-la despreparada, desprevenida. Então ele mandava na frente o que os judeus chamavam de o amigo do esposo. Era alguém de grande confiança que ia na frente e chegava lá para ver se a noiva estava pronta, para poder avisar ao noivo: venha, pode vir, ela está preparadinha. E se por acaso ela não estivesse pronta, se por acaso ela se havia descuidado, se havia atrasado, então ele apressava, ele estava ali insistindo com ela, ajudando. O seu noivo já está pronto, ele já está vindo. Inclusive ele recebia as notícias de quando ele saiu, ele sabia quanto tempo demorava na viagem. Eram viagens longas, quanto tempo ele já fazia que ele tinha saído. Olha, só faltam poucos dias, esteja pronto, esteja preparada. Era o cuidado, era o esmero do amigo do esposo, preparando a esposa para a vinda do seu amado. Gente, nesses tempos, nós estamos nessa situação. Nós, igreja, somos a noiva. E preste bem atenção, esse é todo o tempo que Deus deu a você, esse é todo o tempo que Deus deu a nós, para nós estarmos prontos, preparados, para o nosso esposo que vem. É certo que ele vem, é certo que ele vem. Interessante, Jesus fez as coisas em 2 tempos também, como no casamento daquele tempo. Ele veio, ele semeou a semente do reino, ele casou-se conosco, ele nos desposou, sim, e o próprio São Paulo fala isso, e compara justamente essa situação com o casamento dos cristãos. Ele nos amou de tal maneira, ele nos conquistou de tal maneira, que derramou sobre nós o seu sangue, derramou sobre nós as águas do batismo, para purificar-nos, para preparar-nos, para estarmos prontos para ele, que é o esposo. Ele fez tudo isso, ele derramou sobre nós o seu sangue. Mais ainda, porque nós éramos noiva, mas escrava, ele precisou comprar o nosso resgate. Acontecia isso às vezes naquele tempo. O rapaz acabava amando uma moça que era escrava, mas ele livre não podia casar-se com uma escrava, a não ser que ele a resgatasse, que ele pagasse o preço do resgate, comprando do seu dono aquela moça. E há coisas lindas que aconteceram assim. Gente, foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço do resgate, e o preço do resgate foi a vida dele. Ele deu vida por vida. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me faz entender o meu preço, o meu valor. O Senhor me resgatou para que eu pudesse ser a sua amada, a sua noiva, que eu pudesse chegar a ser a sua esposa. O Senhor me comprou ao preço do seu sangue, ao preço da sua vida. Foi vida por vida. Eu valho a sua vida, Senhor. Eu valho a sua vida. Pode aplaudir.
Pode aplaudir. Eu valho a sua vida, Senhor. Eu valho o seu sangue, Senhor. O Senhor me comprou ao preço do seu sangue. Agora você imagine a situação de uma noiva daquele tempo, ainda mais uma noiva que foi comprada. Ela era escrava, ela foi comprada, e por um preço alto pelo seu noivo, para ser a sua esposa, e ela está neste tempo de preparação, e a coitadinha, desculpe a expressão, leviana, não se prepara. Continua ainda com os costumes de escrava. Continua com a vidinha de escrava. Fazendo as coisas que as escravas costumavam fazer. Vivendo as coisas que as escravas costumavam viver. Falando daquelas coisas, igualzinho escravo. E não se preparasse, e não desse valor, se enredasse nas coisas da vida da escravidão, porque a escravidão nos enreda, gente. Continuasse nos mesmos costumes. Já imaginou? Pior ainda, se chegasse o amigo do esposo e dissesse para ela: mas minha filha, você foi comprada a um preço altíssimo pelo seu noivo, ele está chegando. Você não está preparada, você está totalmente descuidada. Você já imaginou ela continuar descuidada, leviana, diante da graça que ela teve? Deixa eu dizer, eu e você não podemos ser assim. Eu e você não podemos ser assim. E impressionante, quando o Senhor fala, Ele não fala somente em pessoas, embora seja muito personalizado tudo, mas o Senhor fala sempre em igreja, o Senhor fala sempre em comunidade. Deixa eu dizer, o Senhor fala sempre em família. Não sou apenas eu, claro, o Senhor ama cada um de nós pessoalmente, e Ele resgatou cada um de nós pessoalmente, Ele ama cada um de nós pessoalmente, Ele quer cada um de nós como sua noiva, como sua esposa quer, isso pessoalmente, é uma coisa muito personalizada, mas Deus é amor, Deus é família, Ele não quer apenas pessoa a pessoa separadinha, Ele nos quer também num todo, num corpo, num conjunto, numa família. Nós somos essa linda família, que o Senhor amou, que o Senhor conquistou, que Jesus comprou ao preço do seu sangue, comprou, para sermos a sua noiva. Não é só você sozinho, não é só você sozinha, não, somos nós. E deixa eu dizer, é você com a sua família, é você escolhido como pai, é você escolhida como mãe, com os seus, é você e seu esposo. Não é apenas você se salvar, você precisa preparar o caminho do Senhor para o seu esposo. Você não pode perdê-lo. Ele também é convidado, ele também é resgatado, ele também é amado. Você que é marido, e muitas vezes é uma grande tristeza, é a mulher que perde a cabeça, é a mulher que vive levianamente, vítima das nossas novelas, vivendo a vidinha de escrava, os costumes de escrava, mentalidade de escrava, coração de escrava, linguagem de escrava, escrava desse mundo, escrava do sistema, do sistema que nos escraviza, e do sistema que está acabando de nós, que está acabando conosco. Se você tinha alguma dúvida, hoje ninguém de nós tem dúvida, porque o sistema nos escravizou e agora está acabando conosco, inclusive financeira e economicamente. É verdade ou não é? O sistema foi sempre falso, foi sempre mentiroso, ele sempre nos enganou, e agora ele está sendo obrigado a mostrar aquilo que ele é. É só olhar a situação das finanças, da economia do mundo, é só olhar a situação da sujeira, da depravação do mundo, para nós vermos em que enroscada nós caímos incautamente. Nós não podemos continuar com a mentalidade de escravos, não. O sistema já nos escravizou demais.
já abusou demais de nós e dos nossos filhos. É só ver os nossos filhos se perdendo, os nossos filhos sendo roubados de nós, roubados pela bebida, roubados pela droga, roubados por uma vida prostituída, roubados por uma vida leviana, roubados, os nossos filhos roubados pela revolta, os nossos filhos contra nós, os nossos filhos ingratos, roubados de nós. E se nós temos, graças a Deus, a graça de filhos bons, de filhos que são obedientes, mas os nossos filhos coitados, eles vão para as universidades, eles vão para os empregos, eles tentam de cá, eles tentam de lá, eles não encontram lugar, eles não encontram posição, eles não encontram um casamento. É uma tristeza. É uma tristeza. O sistema já judiou demais de nós, Nós não podíamos nunca ter confiado nesse sistema do mundo, o sistema do príncipe desse mundo. Mas agora, gente, depois dos nossos olhos abertos, depois que nós vimos toda a falsidade, toda a mentira, toda a hipocrisia do sistema, toda a escravização do sistema, nós não podemos mais acreditar e viver na mentalidade de escravos. Não, nós não podemos, desculpe a expressão, sermos bobocas aí, bebendo tudo aquilo que a televisão nos apresenta, todas as noites e todas as tardes. Nós não podemos ficar aí como bobocas, escutando tudo aquilo que se diz nas revistas, tudo aquilo que se mostra nos jornais. Estão nos levando no tapa, estão nos levando como se fôssemos idiotas, desculpe, como se fôssemos ignorantes, como se nós não tivéssemos inteligência. Já foi demais. É preciso deixarmos a mentalidade de escravos, porque o Senhor nos escolheu, veja, o Senhor escolheu você, escolheu a pessoa com quem você se casou, e que tem sido justamente, muitos dos homens têm sido vítimas do sistema desse mundo. Tem quantas e quantas mulheres roubadas dos seus maridos, roubados pela vida, roubados por mulheres, roubados pelos meios de comunicação, roubados pelas revistas, e nem precisam ser as grandes revistas pornográficas, roubadas dos seus maridos pela mentalidade de hoje. E o contrário também, quanto marido, quanta família, quanto filho roubado da sua mãe, que a leviana é ela, a que sentiu que descobriu agora que tem o direito de ser feliz, e que nunca foi feliz, e que hoje tem que partir para uma outra, porque ela tem o direito de ser feliz e vai buscar a sua felicidade. Ela não conseguiu com aquele marido, com aquela família, não conseguiu daquele jeito, tem que buscar um jeito novo, e vai na cola das artistas, vai na cola daqueles que se apresentam com cenas muito bem trabalhadas, com depoimentos e testemunhos muito bem forjados em revistas, nessas enquetes, nessas fotonovelas. Que tristeza! São filhos roubados nos seus pais, roubados no casamento dos seus pais. A que eles tinham mais direito eram os seus pais, aqueles que lhe deram a vida. E hoje eles se veem roubados dos seus pais, O mundo, o sistema desse mundo, o sistema do príncipe desse mundo está roubando aos filhos os próprios pais, está roubando aos filhos o casamento dos próprios pais, está roubando aos filhos o único ninho que eles tinham. E é depois de ver os jovens se perdendo na droga, na bebida, numa vida leviana, numa vida sem sentido, quantos deles se suicidando, quantos deles caindo na depressão, jovens, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos, sem sentido. E hoje o Senhor vem gritar forte nos nossos ouvidos e no nosso coração: preparai o caminho do Senhor. Inclusive, gente, para nós sermos libertos dessa situação, para nós sermos libertos do sistema cruel do mundo, nós precisamos de um Salvador. E o Salvador está às portas, e é preciso acreditar nele. E as leituras de hoje nos falam a respeito disso. É preciso acreditar nesse noivo que está vindo para buscar a todos nós. Você precisa estar preparado, e não só você e toda a sua família.
Eu fiquei esse tempo todo com esse arranjo na mão para você poder entender. Você e toda a sua família. Você não pode perder ninguém, porque aqui há flores grandes, bonitas, mas há florzinhas pequenininhas. E cada uma delas é uma florzinha. Essas florzinhas branquinhas que estão aqui são florzinhas, nenhuma delas se pode perder, nenhuma. Não é somente a rosa, não é apenas essas flores maiores, não, também as pequenininhas, branquinhas, todas elas precisam ser salvas, porque todas elas foram resgatadas, porque todas elas foram compradas pelo preço da vida de Jesus, porque todas elas são a noiva do Senhor. E que bonito, Deus colocou você também como amigo do esposo, para preparar os seus. Talvez os seus estavam até agora levianos, ignorantes, desconhecendo tudo isso, ludibriados, enganados pelo sistema do mundo, não pensando em nada, só pensando em viver a vida, em gozar a vida. E Deus, graças a Deus, chamou você antes, conquistou você antes, confiou em você, assim como o esposo confiava, era num simples homem que ele confiava, amigo dele, o amigo do esposo, e o mandava na frente, para ver se a noiva estava preparada. Veja, Deus colocou você na sua casa para ser o amigo do esposo. Você está me entendendo? E você reclama, mas eu sou único, eu sou a única na minha casa, mas ninguém quer saber. Mas é por isso justamente, meu filho, é justamente por isso, minha filha, você precisa ser o amigo do esposo dentro da sua casa, e o amigo do esposo tem que ser amigo do esposo, e defender os direitos do esposo e a causa do esposo, e tem que ser insistente com todos que já foram comprados, resgatados pelo esposo, porque são amados por ele. Você tem que estar ali, desculpe, insistindo no pé das pessoas, na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Se você não tem outro meio, você precisa rezar. Você precisa ser fiel, ser orante, ser de Deus, para na fidelidade de amigo do esposo, você alertar os outros da sua casa, que são a noiva, claro, junto com você também, porque o noivo, quando vier, não vai buscar só você. O noivo não vai ficar satisfeito de pegar você e tirar você assim no meio elevado. Não, ele já quer, na hora que pegar, como aconteceu aqui, já pegaram uma porção de florzinhas pequenininhas. Olha aqui, saiu, não foi de propósito, foi por acaso, foi providencial. Ele quer pegar você, mas pegar junto com você florzinhas pequenininhas, e quer pegar todas as outras, sem nenhuma exceção. Ele precisa pegar todos, ele precisa pegar todas. Você é o amigo do esposo, eles não podem se perder, Veja, assim como existe um amigo do esposo, existe um inimigo do esposo, e o inimigo do esposo não para de trabalhar. Agora imagine essa situação: havia um inimigo do esposo, e claro, se é inimigo do esposo, não quer que o esposo se case com a sua noiva, a sua amada, aquele que ele resgatou. Não quer. Então o que ele faz? Ele é inimigo do esposo, ele vem na frente, ele vem correndo, ele vem bem antes do amigo do esposo, bem antes, e já faz a arruaça lá na casa da noiva, levando a noiva para tudo que é coisa, para festinhas. É hora de você festejar, é hora de você brincar, de você gozar da vida. Você é tão jovem, é tão linda, daqui a pouco você vai se casar. Goza da vida agora, experimenta a vida agora. Você tem o direito de ser feliz. Você está me entendendo? E faz a cabeça dela, e faz o coração dela, e faz de tudo para que ela se preocupe com tudo, menos em preparar-se, e menos em preparar o enxoval para a vinda do seu noivo.
Você está entendendo por que é que o inimigo tem agido e nós temos sido tolos? Tolos, não tem outra palavra, tolos. Enganados, 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 noivinhas ingênuas, enganadinhas, enganadinhas pelo inimigo do esposo, que não é nada seu amigo, viu? Nada, pelo contrário, é seu inimigo também. Usa e abusa de você agora, porque ele é inimigo do esposo, e realmente o inimigo é isso, ele é inimigo de Jesus, ele não quer a vitória de Jesus, ele não quer que Jesus conquiste você, ele não quer que Jesus resgate você, ele não quer que o preço que ele pagou tenha o seu valor e reconquiste você, ele quer acabar com você, desculpe, ele quer explodir com você, que você exploda, é isso que ele quer. Se você explodir, melhor ainda, é a melhor maneira de ele agredir o esposo de quem ele é inimigo. Você está me entendendo? Então que você exploda, e ele está explodindo o seu casamento, está explodindo você na infidelidade, no adultério, nessa vida leviana, está explodindo você, explodindo seus filhos numa vida leviana, numa vida prostituída, na droga, na bebida, numa vida de homossexualismo, de lesbianismo, explodindo você por dentro, com falta de sentido para a vida, com depressão, com tristeza, com revolta, explodindo você. É isso que ele quer, e nós somos trouxas e continuamos querendo ser trouxas. Até quando, meu Deus do céu? Até quando? Trouxas na mão do inimigo do esposo. Enquanto nós somos chamados a ser dentro da nossa casa os amigos do esposo. Quando é que você vai botar na sua cabeça que Deus casou você e fez você esposo, fez você esposa, fez você pai, fez você mãe, para você ser o amigo dele, o esposo, dentro da sua casa? Ser o amigo do esposo para aquele com quem ele casou você, para aquele, para aquela de quem ele fez você pai, de quem ele fez você mãe, seus filhos, suas filhas, são eles que precisam de você como o amigo do esposo. Agora já imaginou? Você amigo, você amiga do esposo, fazendo aliança e vivendo do jeitinho do inimigo do esposo. Do jeitinho que o inimigo do esposo gosta, como o povo diz, do jeito que o diabo gosta. Já imaginou? Gente, nós perdemos a cabeça. Nós perdemos a cabeça. Literalmente nós endoidecemos. E é por isso que nesses tempos o Senhor vem com uma pregação forte e eficaz assim, acordando a todos nós, a mim em primeiro lugar no dia do meu aniversário, dizendo: Jonas, você não nasceu à toa, eu não salvei você à toa, eu não quis que você existisse à toa, eu não te fiz padre à toa, eu não te tirei da família da qual eu te tirei na extrema pobreza à toa, eu não te coloquei nas mãos a canção nova, e não coloquei você à frente de tudo isso à toa, não, eu escolhi você para ser amigo meu, amigo do esposo. Você não pode dormir, primeiro você não pode fazer aliança nenhuma com o inimigo do esposo, o meu inimigo. Nenhuma aliança, nenhuma com o inimigo do esposo, o meu inimigo. Nenhuma, você não pode fazer nenhuma aliança com ele, não dá. Você não pode se contaminar com as ideias, com a mentalidade, com o gosto, com o jeito dele, não pode, não tem como. E segundo, você precisa estar comigo, rente com todo este povo, para salvá-lo, para alertá-lo, para acordá-lo. Ele está sendo levado assim pelo nariz, pelo inimigo do esposo. E veja o que eu vejo, que o Senhor fala para mim, Ele fala para você também. Você não se casou apenas para ser feliz, não. Você casou-se para fazer feliz toda a sua família por toda a eternidade. Você não é um egoísta qualquer, uma egoísta qualquer, que quer ser feliz à custa de qualquer coisa, à custa do seu marido, à custa do dinheiro do seu marido, à custa da sua esposa, da beleza da sua esposa, da jovialidade da sua esposa. Você não é um egoísta qualquer, que vai ser feliz
feliz às custas do seu filho, da sua filha, da belezinha do seu filho criança, da belezinha do seu filho adolescente, jovem, realizar-se às custas do seu filho e da sua filha que entra na universidade, que se forma isso, que tem tal diploma. Você não é um egoísta qualquer, não, tentando ser feliz à custa deles, não. Você é o amigo do esposo que precisa gastar a vida para fazê-los felizes verdadeiramente, que eles sejam a esposa do noivo, a esposa desse noivo que vem buscar-nos. É para isso que você vive. Esta será a sua felicidade, e esta será a felicidade deles. Essa será a sua felicidade, e essa será a felicidade deles. Você existe para isto. Você é casado por causa disso. Abaixe o seu egoísmo. Já sofri demais, coitadinha. Desculpe, eu não estou desqualificando você, não. Eu sei do seu sofrimento. Mas é que o mundo nos faz de coitadinhos. Você aguenta, claro que você aguenta. Com Deus você aguenta, claro que você aguenta. A gente foi ontem justamente, um casal, um bom casal, que estão agora com 12 anos de casados, já vão para 13, um bom número, né? E eles disseram: nós nunca imaginamos que aos 10 anos a gente passasse por uma crise tão grande de casamento. Porque disseram, no começo foi tudo muito bem e tal, depois vieram as dificuldades, vieram os problemas, a gente superou, a gente foi e tal. Mas quando chegou pelo 8º ano, a coisa começou a apertar, e um e outro dizia, e dentro de mim, os dois são profissionais de categoria, na cidade deles. E eles diziam, ontem, conversando comigo, à mesa, a gente foi sentindo um vazio dentro de si, até a convivência foi perdendo a graça. Por que eu estou casado? No meu consultório eu recebo tanta gente bonita, tanto ele como ela. Os dois tinham consultório, tanta gente bonita, tanta gente que fala bem, tanta gente que tem jeito. E nós dois, a coisa está vazia, está fria, está sem sentido. Depois eles disseram, parecia que um incomodava o outro. E um era incômodo para o outro. Ela se sentia incomodada pelo marido, se sentia. A presença dele, o jeito dele, até o relacionamento íntimo, e ele mesma coisa. E um sentia que também incomodava o outro, sentia que incomodava. E eles disseram, daí as coisas foram mais sérias, foram mais fundo, e disseram eles, graças a Deus, que a gente não rompeu aos 5 anos, que a gente não rompeu aos 7 anos, que a gente não rompeu aos 8 anos, quando a coisa começou a apertar, que a gente não rompeu aos 9, quando a coisa estava ruim, que a gente não rompeu aos 10 anos, quando eles disseram para mim ontem, a coisa, na nossa visão, tinha acabado. Inclusive os dois eram profissionais, os dois poderiam economicamente sobreviver, um para um lado, outro para o outro, sem grandes problemas. Graças a Deus que a gente não rompeu. E me disseram, foi só aguentar firme a passagem dos 10 para os 11, dos 11 para os 12, eles disseram, nós não imaginávamos que o casamento era tão lindo depois da tempestade. Eles me falaram isso ontem à noite. Eu tenho o Ricardo e a Eliana, que são testemunhas junto comigo,
na mesa de jantar ontem, quando eles nos contaram isso. Nós não sabíamos que o casamento era tão lindo, tão bom, tão gostoso, tão realizante, depois da tempestade, depois da crise. Disseram, eles tivemos que aguentar aos 5 anos, aos 7 anos, aos 8 anos, que foi duro, aos 9 anos, que foi terrível, aos 10, que foi o máximo. Passamos os 10, entramos no 11, e do 11 para os 12, agora estão chegando para os 13, e disseram, nós não imaginávamos que era tão lindo sermos casados assim. Eu não sei em que fase você está. Você sabe que as medidas de tempo, elas não regem muito. Para eles foi assim. Você pode estar numa crise assim, no 2º ano, ou no 1º ano de casado. Ou você pode estar numa crise assim, lá no 18º, 9º, 20º, ou tendo passado os 25. Eu já vi casal que rompeu com 40 anos de casado. Só que como esses meus amigos, é preciso aguentar firme, porque, agora é Santa Teresa mais uma vez, falei, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Também as crises de casamento passam. Também você sentir que o seu marido te incomoda, que você não aguenta mais com ele. E você sentir que você é incômoda para ele. Você sentir que tudo perdeu sentido, que nem o relacionamento íntimo tem mais gosto. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. E paciência não é que nós paciência, não, a paciência é uma virtude forte. Como Teresa d'Ávila, que aguenta tudo, que tem tenacidade, que vai em frente, que suporta, que diz, eu não vou desistir, eu sou casada, eu sou casado, eu recebi um sacramento, o meu compromisso é antes com Deus, o meu compromisso é também com a minha família, com os meus filhos, além de ser com a pessoa com quem Deus me casou, eu estou mal, tudo mostra que nós dois estamos maus, mas nós somos casados, nós temos um sacramento e nós somos uma família, nós temos que aguentar e nós vamos aguentar. Talvez nós não nos aguentemos um ao outro, mas nós vamos aguentar o nosso casamento. A paciência tudo alcança, tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Bonito, esse casal me contava ontem, que a salvação deles é que os dois profissionais tinham a hora do almoço livre. Eram 2 horas de almoço, porque no consultório aquela hora não tinha como atender, as pessoas não vêm para consultas naquele horário. Então eles tinham 2 horas de almoço, paravam pelo meio-dia, só retornavam às 2. Claro, o almoço era rapidinho, porque não tinha papo. E um ia numa igreja e outro ia noutra igreja. E lá ficavam com o Senhor. Muitas vezes, desculpe a expressão, chupando o cabo de guarda-chuva. Não é que eles estavam lá diante do Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, com os maiores arroubos de espiritualidade, não. Estavam literalmente chupando cabo de guarda-chuva, sem gosto nenhum, mas o Senhor estava. No paladar deles era cabo de guarda-chuva, mas na verdade o que eles tinham era o Senhor. E depois que eles superaram a crise, depois que eles superaram a tempestade, eles disseram, como é bom ser casado, como é lindo ser casado, como é gostoso ser casado, depois da crise, depois da tempestade. O aniversário é meu, mas quem quer dar o presente sou eu. Estou lhe dando esse presente. Estou lhe dando esse presente. Depois até, se você quiser, adquire essa fita de vídeo, de cassete. Não estou fazendo jogo duplo, não. É que eu não tenho como pegar e dar para vocês todos.
Mas presente é presente, você não vai desprezar o presente. Dá um jeito depois de ter essa fita de vídeo, vai ser melhor, você vai poder ver tudo, ou pelo menos de áudio você vai poder escutar, como a gente faz, né? Nesses dias estou ganhando tanto presente, nem dá para contemplar, depois tem que tirar umas horas de noite, e pegar presente por presente, a gente faz assim, é gostoso, né? A gente pega o presente, contempla o presente, experimenta o presente, vê o cartão, vê o amor, vê o carinho que a pessoa colocou no presente. Eu estou lhe dando um presente hoje, no dia do meu aniversário. Faz isso. Eu estou pedindo para você fazer isso. Pega o presente depois, esquadrinha o presente. Vai fazer um bem enorme para você. Depois venham me contar. Venham me contar os resultados. Talvez você passe um bom tempo chupando cabo de guarda-chuva. Mas depois da crise, você vai dizer, padre, era verdade. Como é gostoso, como é bom ser casado depois da tempestade, depois da crise. Aceitou o presente? Aceitou? Obrigado. 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 E agora o Senhor quer fazer com você e com os seus aquilo que Ele fez com João Batista, com Elizabeth e com Zacarias. Ele começou fazendo Elizabeth cheia do Espírito Santo. Mal Maria chegou na casa dela, é o evangelho de hoje. Foi de graça, gente, foi de graça. E Elizabeth nem imaginava aquela visita e aquele presente, foi tudo inesperado. Deus está lhe dando de graça. E assim que Maria chegou, a primeira coisa, a voz da sua saudação, Elizabeth ficou cheia do Espírito Santo. Tanto assim que já começou a profetizar, ela não sabia nada a respeito de Maria, do que o anjo lhe havia dito, não podia imaginar. Como é que ela disse que vem a mim a mãe do meu Senhor? Foi tudo o Espírito Santo quem lhe revelou. E além disso, além dela ficar cheia do Espírito Santo, João Batista no seu ventre ficou cheio do Espírito Santo. Deus quer lhe dar esse presente. Que você receba essa graça do derramamento do Espírito Santo para mudar você totalmente, mudar a sua perspectiva, mudar o seu coração, mudar o rumo da sua vida. E Deus quer derramar o Espírito Santo sobre os seus filhos. Quem é mulher gestante que está aí, que está grávida esperando uma criança? Levanta a mão. Isso, pode ficar em pé, minha filha. Estamos consagrando já a criança no seu ventre. Pode pôr a mão no seu ventre. Você é a única, que beleza. Você está representando todas as mães gestantes que estão em casa. Sim, Senhor, que essa criança seja cheia do Espírito Santo. E que essa mãe seja cheia do Espírito Santo, Senhor, como Elizabeth e como João Batista, e que todas as crianças em casa, Senhor, e todas as mães gestantes em casa, vendo, ouvindo, recebam a mesma graça. Quais são as mães que têm crianças pequenas, ou meninos, meninas, que quer consagrar agora ao Senhor, que quer que eles sejam cheios do Espírito Santo? Fique em pé, vai ficando em pé. Pai também, pai que tem criança que quer consagrar, isso, até crianças no colo, que beleza, né? Pais apontando criança e chamando criança que venha lá, isso, se você tem a criança aí, pegue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer encher pai e criança, mãe e criança com o Espírito Santo, como aconteceu com Isabel e como aconteceu com João Batista. Se você tem filhos jovens, os que estão em pé continuem. Se você tem filhos jovens, adolescentes, que você precisa consagrar ao Senhor, se eles precisam agora de um derramamento do Espírito Santo, se eles precisam ser consagrados, vai ficando em pé. E se você tem esse seu filho, essa sua filha aí, pega perto de você, mas mesmo que não tenha aí, consagre agora, entregue ao Senhor. E uma coisa muito linda, Zacarias não acreditou no primeiro momento, embora ele fosse sacerdote, ele não acreditou, mas depois de todos os fatos, ele voltou a crer, e por isso o Senhor lhe devolveu a fala.
E também ele ficou cheio do Espírito Santo, é que diz o Evangelho de São Lucas, e ele também profetizou. Ele pôde dizer que o seu filho seria profeta do Altíssimo. Veja, Deus quer que o seu filho, que a sua filha, cheia do Espírito Santo, seja profeta, porque a palavra dos Atos dos Apóstolos dizem que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas serão profetas, serão santos, serão consagrados. Consagre agora seus filhos ao Senhor. Quais são as esposas que querem consagrar os seus maridos ao Senhor? Até mesmo maridos que estão dando trabalho, maridos infiéis, maridos adúlteros, fiquem em pé e possua agora essa graça, assuma esta graça. Você não está desprestigiando o seu marido, não, mas você está buscando a graça de que ele precisa. É o derramamento do Espírito Santo. Quais são os maridos que precisam que as suas esposas sejam reconquistadas pelo Senhor, batizadas do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, consagradas? Fique em pé, até mesmo levante a mão, levante o braço, você homem, você mulher, levante o seu braço, agora pedindo ao Senhor. Nós estamos pedindo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas. Vai pedindo você também com as suas palavras. Sim, Senhor, batiza no Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, Senhor, assim como o Senhor fez com João Batista, assim como o Senhor fez com Elizabeth, assim como o Senhor fez com Zacarias. Faz com eles, Senhor, e faz conosco os sacerdotes, Senhor. Nós precisamos receber o derramamento do Espírito Santo, mas nós temos pessoas, Senhor, sob a nossa responsabilidade, Senhor, e nós pedimos por eles, pedimos pelos nossos fiéis, pedimos pelos nossos dirigidos, pedimos sobre aqueles nos quais nós temos paternidade. Se nós pedimos por eles, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, consagra-os, Senhor, com o Espírito Santo, que eles sejam novos. Sim, Senhor, nós queremos ser o amigo do esposo e prepará-los para a tua vinda, Senhor Jesus, que és o esposo e que já estás chegando. Diga comigo: eu quero, Senhor, sinceramente eu quero. Eu quero ser o amigo do esposo. Eu me arrependo, Senhor, de ter me aliado ao inimigo do esposo, atrapalhando a minha família. E hoje, Senhor, eu me entrego a Ti. E eu proclamo, quero ser amigo do esposo, preparando o teu caminho para todos os meus. E preparando os meus, sendo insistente com os meus, para que eles estejam prontos, quando o Senhor vier. Obrigado, Senhor. E eu levanto as minhas mãos, Senhor, e peço agora, derrama o teu Espírito Santo. Sim, Senhor, numa grande efusão, todos nós precisamos, todos nós, sem exceção, precisamos. Mas derrama o Espírito Santo sobre nós e derrama o Espírito Santo sobre todos os nossos. As crianças gestantes, as crianças de berço, as crianças de braço, as crianças de colo, os nossos meninos, as nossas meninas, derrama sobre eles, Senhor, o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo, Senhor, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, Senhor, sobre os nossos rapazes, as nossas moças, sobre os nossos filhos já crescidos, Senhor, sobre os nossos filhos casados, as nossas filhas casadas, que também são pais, são mães, são esposos. Sim, Senhor, derrama sobre eles, derrama, Senhor, sobre marido, derrama sobre esposa, Senhor, derrama sobre os nossos pais, derrama, Senhor, sobre os nossos avós, Senhor, derrama o Espírito Santo, porque é pelo teu Espírito Santo que recriarás todas as coisas e renovarás a face da terra. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque foi muito lindo o que nós acabamos de viver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.